Olá pessoal, graça e paz. Estamos aqui em mais um culto, desta vez nesse mês da família, não é pessoal? Vamos começar esse culto, pessoal, orando e agradecendo ao Senhor por estarmos aqui, por estarmos transmitindo a sua palavra através das mídias sociais, através da internet, e pedindo ao Senhor que tudo que for dito aqui, tudo que for falado, tudo que seja para enaltecer e engrandecer o seu nome, pessoal. Amadíssimo Deus, Senhor, Pai, te agradecemos por estarmos aqui mais um dia, vivos, Senhor, com saúde, aqui nessa noite, Senhor, para te louvar, para te agradecer, para te, Senhor, suplicar, Senhor, pelas tuas misericórdias, pelas tuas bênçãos, Senhor. E te pedir, Pai, que tudo que for dito aqui esta noite, tudo que for louvado, a palavra do pastor, meu Pai, que tudo seja para a tua honra e para a tua glória, Pai. Te pedimos isso em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Irmãos, nesse mês da família, mês de maio, nós estamos trabalhando um tema. Nós estamos orando, estamos refletindo e trabalhando em cima desse tema. E o tema é: compartilhemos graça e misericórdia em nosso lar. E esse tema também abrange uma divisa que a irmã Thalita irá falar nesse momento. Graça e paz, irmãos. A nossa divisa se encontra em Deuteronômio 6, versículos 6 e 7, que diz: repita-as com frequência a seus filhos, converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Agora nós vamos ouvir um louvor.
Deuteronômio 7:9 diz: Saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam seus mandamentos. Agora vamos ouvir um louvor. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém, amém, Agora vamos orar pela pregação da noite. Senhor, meu Deus de Pai, te agradeço por mais um dia de vida, Senhor. Hoje eu te peço que o Senhor abençoe essa noite de quarta-feira, que o Senhor
ilumine o pastor, que o Senhor toque no coração das pessoas, que elas entendam o que o pastor irá pregar, Senhor. Que o Senhor faça que o pastor pregue bem, Senhor, que eu também oro pelas pessoas que estão assistindo, Senhor, que aquelas que ainda não se converteram, que se comovam pela palavra do Senhor Jesus e que se convertam, Senhor. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais um culto online da Primeira Igreja Batista em Oeiras, nessa quarta-feira, dia 19 de maio de 2021. Todos vocês são bem-vindos. Estamos trabalhando Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 1 a 9. Texto este que serve como divisa para o mês da família. Estamos destacando os versículos 6 e 7, né, que é a nossa divisa propriamente dito, que diz: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Texto sagrado encontrado em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. Sobre o tema: compartilhemos graça e misericórdia em nosso lar, para a glória do Senhor Jesus. Mas, meus amados irmãos, dando continuidade à leitura desse texto, você encontra o versículo 13 do capítulo 6 de Deuteronômio. Versículo para o qual eu chamo a sua atenção, para pensarmos durante alguns minutinhos nessa noite. Um texto que certamente me despertou e estará despertando você também a pensar sobre este texto em todo o contexto familiar e em toda a nossa vida cotidiana. Olha só o versículo 13 do capítulo 6 de Deuteronômio. Temerás o Senhor teu Deus, a Ele prestarás culto e jurarás pelo seu nome. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele citou parte desse texto quando ele foi tentado lá no deserto pelo diabo. Na ocasião em que Jesus foi tentado, ele responde a uma indagação do inimigo usando parte deste texto, sobretudo quando diz: somente a Deus prestarás culto e somente a Ele servirás. Pois bem, a temer a Deus. Esse temer a Deus, ou temer somente a Deus, nós já sabemos, né, a diferença entre ter medo e temor. Né? Então nós sabemos que esse temer está mais ligado ao contexto de uma obediência a Deus pelo que Ele é, e não pelo que Ele faz, propriamente dito. E o ter medo é quando se obedece por medo do que Ele pode fazer, né? E o temor é quando se teme a Deus por quem Ele é, e não pelo que Ele pode fazer, né, de bom ou, entre aspas, de ruim em relação à nossa desobediência. É interessante. Não se trata de pânico, o temor. É como o filho que obedece o pai porque ele é o pai. E o filho que obedece o pai porque tem medo da reação do pai em decorrência da sua desobediência. Né? Então, lembra lá do eu que falei domingo, mencionando os 2 filhos que Jesus contou a parábola lá, né? Dos 2 filhos, que o pai chega para um e diz: meu filho, você vai trabalhar na vinha, e o filho diz: eu não quero trabalhar de novo. E o outro filho, o segundo filho, o pai vai lá e diz: você vai trabalhar na vinha, e ele atentamente: vou sim, com certeza eu vou, na hora eu vou, mas não foi. Então quem agradou o pai foi aquele que foi, né? Mesmo não tendo dito que não iria. Então é simples a gente entender esta questão. Ora, há alguém que obedece a Deus porque Deus é Deus, porque Ele não existe ninguém superior a Ele. Então deve-se temor,
a Deus, porque ele é Deus. Há mais alguém que se dispõe a obedecê-lo porque tem medo das consequências da desobediência. Ou seja, está obedecendo por amor a si próprio e não por amor a Deus. É tipo assim, se eu não obedecer, eu vou me dar mal. Mas há aqueles que dizem, eu vou obedecer porque ele é Deus. Ele é Deus. E faço uma aplicação prática. Em um lar, em uma família, há quem obedeça, quem exerça a obediência por temor. Mas também em uma família, há aqueles que obedecem por medo, por pânico. E quando se obedece por pânico, por medo, não tem uma boa convivência familiar. Eu vou repetir. Quando uma família obedece o patriarca ou a matriarca, obedece o pai e a mãe, por ter medo deles, a convivência dessa família não é boa. Não é boa. O filho que... Eu vou até usar uma expressão interiorando aqui, piauiense. O filho que se pela de medo, para não dizer uma outra palavra, né? O filho que pela de medo do pai, a convivência dele com o pai não é boa. Mas o filho que tem temor ao pai, temor à mãe, a convivência é boa. Porque é totalmente diferente a questão de ter medo e a questão do temor. Então, a filho que sequer consegue olhar para o pai com medo do pai. Com medo do pai. Né? Aí alguém, mas esse ter medo é bom também. Não, eu estou dizendo que o temor é melhor. Né? O temor é melhor. A boa convivência na família depende desse temor. Né? E não de ter medo, necessariamente. Por quê? Quando o pai está ausente, quando a mãe está ausente, que o filho sente alívio, tem alguma coisa errada na boa convivência dessa família. Agora, quando o pai está ausente, quando a mãe está ausente, que os filhos sentem falta, que os filhos querem a presença deles, então há uma boa convivência nessa família. Eu espero que você tenha entendido. É interessante também, meus amados irmãos, porque o temor leva ao aperfeiçoamento da boa convivência familiar. O temor leva ao aperfeiçoamento da boa convivência familiar. O medo, o pânico, o terrorismo leva a uma má convivência familiar. E aí você escolhe o que é que você quer ser. Ou o que você pretende fazer, né? Temer ou ter medo. Aí você fica com você. Em segundo lugar, prestar culto a Deus. Aqui do versículo 13 que nós acabamos de destacar. Cultuar somente a Deus. Nós temos dito já, falando bastante sobre os desígnios, os preceitos do Senhor na família, né? E que na família somente Jesus deve ser adorado e que na família não pode ter outro objeto de culto a não ser o próprio Senhor Jesus Cristo. Agora escutem, meus amados irmãos. Em um lar, em uma família, em uma casa em que os moradores cultuam a Jesus, até a atmosfera desse lar é leve. Até a atmosfera. A pessoa entra assim, não sente peso. Eu não sei se você já entrou em uma casa, em um ambiente de uma casa e sentiu tipo um peso. Né? Tipo um peso. Um negócio assim meio obscuro, ruim. Olha, isso acontece quando a família não cultua a Deus. O Deus verdadeiro. Mas quando o lar, quando a família cultua ao Deus verdadeiro, quando aquela casa, quando aquela família é dedicada a Deus, até a atmosfera parece que é mais leve lá. Você não tem medo de ir em nenhum canto da casa. Né? Você não sente que tem alguém observando você, olhando para você, né, atrás de uma parede. Não. Então é um negócio leve, bacana. Parece que tudo é claro, até de noite é claro. Isso acontece com a família que louva, cultua o nome bendito do Senhor Jesus. Então, esse ambiente sereno, tranquilo, traz paz, uma sensação de que não tem nada escondido, não tem nada oculto, está tudo às claras.
Ah, como é legal, meus amados irmãos. Como é bacana você estar num ambiente desse. Mas como é ruim também você estar num ambiente assim inseguro, um ambiente sombrio, um ambiente em que você sente o peso da opressão, né, do inimigo, a opressão de coisas escondidas, de coisas sujas. Como é terrível que nós estejamos cultuando ao Senhor Jesus, para que o nosso lar, a nossa família tenha esse ambiente tranquilo, né, apaziguador, bacana, em que todos querem estar em casa, em que todos desejam voltar para casa, porque quando chegar lá tem aquele ambiente de tranquilidade, ninguém vai estar mal-humorado, querendo brigar uns com os outros, não vai ter um ambiente de tranquilidade e paz. Por quê? Porque em um lar em que Jesus é cultuado, em que Jesus é adorado, em que Jesus é servido, né, em que há um culto verdadeiro em espírito e em verdade, esse lar não vive na escuridão. Esse lar vive, né, na claridade da pessoa bendita do Senhor Jesus. Mas o versículo de número 13 também traz uma frase intrigante, uma frase que requer um certo cuidado. O texto diz, jurar a Deus, ou jurar por Deus. Aqui parece nos mandar jurar. Nos mandar jurar. Mas quando você lê Mateus 5, a partir do versículo 33, né, você vai ver que tem alguma coisa que não bate. Olha só. Né, o versículo 33 do capítulo 5 de Mateus. Olha só o que Jesus diz. Ouvistes também que foi dito aos antigos, lá no passado, não jurarás com falsidade, mas cumprirás os teus juramentos para com o Senhor com um S maiúsculo, então está se referindo a Deus. Versículo 34, eu, porém, Jesus falando, isso foi dito aos antigos, eu, Jesus, versículo 34, diz aqui, eu, porém, vos digo, de maneira nenhuma jurareis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrato de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar branco, nem preto, um fio de cabelo. Seja, porém, diz o texto, o vosso falar, sim, sim, ou não, não. Porque o que passa disso vem do maligno. Ora, aí alguém diz, aqui houve uma contradição. Não houve contradição, coisa nenhuma. O que a gente fica é com a palavra de Jesus. Né? Então a palavra de Jesus é essa aqui. Então é a que nós vamos ficar. Aos antigos foi dito, jurarás. Mas eu lhes digo, não jurarás. Então é melhor que a gente fique com a instrução do Senhor Jesus. Né? Tudo que existe no Velho Testamento, trazendo para o Novo Testamento, que Jesus não confirma, é lei. E se é lei, Jesus já pagou. Então tudo que tem no Velho Testamento, né, comparando com o Novo Testamento, Jesus confirma. Se Jesus não confirma, então é lei e Jesus já cumpriu. Quer ver um outro exemplo? O exemplo dos 10 mandamentos. A guarda do sábado. Lá os 10 mandamentos manda guardar o sábado. E quando chega em Jesus, Jesus diz, não se deve guardar o sábado, não. Os dias não foram criados os dias, eles não são mais importantes do que os homens. Ou seja, os dias foram criados para os homens e não os homens para os dias. Então, o que Jesus quer dizer é que tudo o que é confirmado por ele, né, que vem do Velho Testamento, né, está aqui para ser obedecido. O que ele não confirma, então não precisa ser obedecido. É lei, ok? Muito bem. Um outro dia a gente, né, fala mais a esse respeito. Uma aplicação prática. Cuidado com as juras. Cuidado com as juras. Né? Mas cuidado mesmo com as juras. Eu não sei se você já viu a expressão juras de amor. Né? Juras de amor, né? Juras daquilo, né? Juras daquilo outro. Alguém antigamente jurava o outro de morte. Você já ouviu falar?
Rapaz, fulano tal jurou, o outro morto, tal. Agora é ameaça, né? Ameaça de morte. Fulano tal ameaçou, é de morte, tal. Cuidado com as juras. Por quê? Né? Porque fazer juras é comprometedor. Comprometedor. Né? E aí vem a questão dos votos, né? Que também tem uma certa diferença, mas que está dentro aqui do bojo das juras. Né? Então, as promessas. Vamos resumir aqui a palavra juras e tudo isso aqui, vamos colocar numa só palavra, nas promessas. Escute, cuidado com as promessas. Cuidado com o que você promete. Cuidado com o que você promete para com o seu cônjuge. Cuidado com o que você promete para com seus filhos. Cuidado com o que você promete para os seus pais. Cuidado com o que você promete para alguém. Sobretudo, cuidado com o que você promete para Deus. Cuidado. Por quê? Se você é tolo, você pode fazer um voto, uma promessa de tolo, né? Que não vai cumprir. Não vai cumprir. E isso aqui é muito grave. Muito grave. Tem gente fazendo votos de tolo. Né? Lembra lá daquele senhor que disse, olha, tal, e se nós vencermos aqui a guerra, a primeira pessoa que me procurar, eu vou matar. Eu vou matar. Sabe quem procurou? A própria filha. Né? Então é um voto tolo. Cuidado com as promessas, cuidado com o que você diz. Né? Porque isso pode ser muito prejudicial. Desde coisas simples. Coisas simples. Tipo, prometer um castigo para o filho e não castigá-lo. Né? Olha, quando você chegar em casa, você vai ver. E quando chegar em casa, a criança não vê nada. Né? O pai, a mãe, seja lá quem for, nem lembra mais do que ocorreu para ter dito aquilo. Então a criança já, não, eu não cumpro o que promete, não. Né? Então nós precisamos ter cuidado, meus amados irmãos, com as promessas que nós fazemos para os nossos cônjuges. Tem muitos cônjuges devedores. Sim, prometeram coisas e mais coisas e mais coisas e não estão cumprindo. Promessas feitas, inclusive, entre aspas, no altar. Né? Não, eu prometo cuidar quando adoecer. Eu prometo ser fiel. Eu prometo viver até que a morte separe. Eu prometo. Prometo quem? Perante Deus, perante as autoridades que estão ali a fazer o casamento. Né? Mas aí, na primeira oportunidade, quebra todos esses juramentos, quebra todos esses votos, quebra todas essas promessas. Precisamos ter cuidado, meus amados irmãos. E, sobretudo, em relação a Jesus Cristo. E nós até falamos no domingo passado, se não estou enganado. Irmãos, olha, não nos iludamos. Jesus não se impressiona com as nossas palavras bonitas. Não. Jesus não fica impressionado quando a gente promete coisas bacanas para Ele. A gente não conquista Jesus pelas palavras que nós conseguimos pronunciar. Não, em hipótese alguma. Jesus está mais preocupado com o que Jesus está mais interessado com o que nós estamos fazendo do que com o que nós estamos dizendo. Embora a boca fala do que o coração está cheio. Que Deus em Cristo tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de você e tenha misericórdia das nossas famílias, para que possamos viver, né, os ajustes necessários na família, para que tenhamos uma boa convivência familiar. Porque saiba você, se você não consegue viver em paz, se você não consegue viver bem, nem com a sua família, como você vai viver bem com outras pessoas? Algumas pessoas, elas ficam chateadas quando são agredidas, quando são destratadas por outras pessoas. Mas como? Por que alguém que trata mal a sua esposa, trata mal os seus filhos, trata mal a sua família e os seus familiares, por que vão me tratar bem? Alguém que não respeita a sua família, não respeita os seus familiares, por que vão me respeitar? Só porque eu sou o pastor? Não. Se alguém não convive bem com a sua própria família, é impossível uma boa convivência com outras pessoas. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia de nós. Vamos orar? Amantíssimo Deus e Pai, Tu és bondoso, amoroso e longânimo. Obrigado, porque todas as coisas que nos acontecem de boas, elas vêm do Senhor.
Obrigado, meu Pai, porque nós temos desfrutado dessas coisas boas. E obrigado, meu Pai, sobretudo, porque temos desfrutado da Tua santa palavra, que nos orienta, que nos, ó Deus, nos dá o norte de como devemos viver enquanto casados, enquanto filhos, enquanto pais, enquanto família, enquanto lar, enquanto igreja. Muito obrigado, ó Deus, por Teus ensinamentos que nos direcionam, Teus ensinamentos que nos levam a uma boa convivência familiar. Nós oramos agradecidos, em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus queridos irmãos, o nosso próximo encontro, se Deus nos der vida e saúde, será domingo, 9 horas da manhã, na Escola Bíblica Dominical, ou o culto matutino, né, da nossa igreja. E também à noite, domingo à noite, às 19h30, presencialmente e também online. Tenham todos um excelente final de quarta-feira. Fiquem em paz.